Oi gente, tudo bom? Professora Maíra. Hoje nós vamos à nossa nona atividade remota. Bem, como foi combinado, a gente faz uma semana atividade da fanfic e uma semana atividades relacionadas a outros temas. Como na semana passada a gente fez uma colagem artística, essa semana nós voltaremos à fanfic, beleza? Hoje os nossos personagens vão falar sobre viagens. Estão todos quarentenados, estão todos sem poder viajar, uns por uns motivos, outros por outros motivos, mas nossos personagens, eles sonham, eles querem, eles adorariam viajar para um determinado local. Bem, os motivos que fazem as pessoas viajar são imensos. Elas podem querer viajar por turismo, por lazer, para assistir um determinado show, para fazer um curso, para estudar, para participar de um determinado evento, para fazer um tratamento de saúde, motivos diversos, certo? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Escolher um dos 4 personagens. Milene, 12 anos, Aruana, TikToker, adora K-pop, está em casa. Juan, baterista e pedreiro, está trabalhando, adora blues e MPB, é músico, o sonho dele é ser músico de profissão, adora Caetano Veloso. Paulo Henrique, empresário, está em casa, com a família, com os cães, adora rua, adora festa. Conheceu o cantor favorito dele, que é Roberto Carlos, num cruzeiro, ele adora viajar. A esposa dele é muito consumista, adora coisas de luxo. E o nosso quarto personagem é o Roberto, que é o nosso desempregado, que tem 26 anos, gosta de rock e está recebendo o auxílio emergencial, tá bom? Novamente, todo aquele texto explicativo sobre os nossos personagens, que eu não vou ler mais pela 10ª vez, estão no texto que está no ambiente virtual de aprendizagem, beleza? Como sempre, nós começamos escolhendo um personagem. Escolhendo esse personagem, novamente nós temos um questionário. Esse questionário começa com sempre a mesma pergunta: que personagem você escolheu? Escolhendo um personagem, para onde esse personagem adoraria, sonha, gostaria de viajar? Aqui, se possível, fotos, tá bom? Por que essa pessoa escolheu esse lugar? Essa é a pergunta mais importante do questionário. Digamos que seja Milene. Por que Milene escolheu determinado lugar? Eu vou dar um exemplo comigo, para não dar ideia para vocês, para não dizer aqui os personagens, porque aí eu dou ideia, vocês copiam a minha ideia. Mas, por exemplo, eu gostaria muito de conhecer a Nigéria. Por que eu gostaria de conhecer a Nigéria? Porque eu gosto muito da mitologia Yorubá, a mitologia do Candomblé, adoro. E essa mitologia foi originada nesse lugar que agora se chama o país Nigéria. E eu gosto muito da comida baiana. E a comida baiana, adoro dendê. Gente, eu amo, assim. Ah, Jesus. E esse tipo de culinária também foi criada nesse país, que se chama Nigéria, que é um país na África. Então, por que é que eu gostaria de conhecer a Nigéria? Eu gostaria de conhecer a Nigéria porque eu adoro a música deles, adoro a comida deles, adoro a cultura deles. E eu acho que se eu conhecer a Nigéria, eu vou conhecer um pouco mais sobre a cultura brasileira, já que grande parte dos nossos escravos que vieram para o Brasil e que foram grandes contribuintes da criação da cultura brasileira eram de grupos étnicos que agora residem na Nigéria, beleza? Então vamos lá. Personagem, pra onde? Com foto, viu, gente? Anexe foto. Por quê? Porque esse personagem quer conhecer esse lugar. A quarta questão é o seguinte: na cidade ou país que foi escolhido para o seu personagem, que lugares ele mais quer conhecer? Aqui eu quero o nome e as fotos possíveis dos pontos turísticos. Uma determinada praia, ou um museu, ou um bairro, ou uma loja, ou um estádio de esporte. Então veja, vamos voltar para o meu exemplo, que é da Nigéria. Tá certo. Eu quero conhecer a Nigéria porque eu gosto da cultura iorubá. Tá bom. Na Nigéria, que é um país imenso, o que eu gostaria de conhecer?
A Nigéria tem vários grupos étnicos e eles têm os reinos divididos desses grupos étnicos. Eu gostaria muito de conhecer a cidade de Oyo, o reino de Oyo, que é o reino dos Yorubás. Gostaria muito de conhecer o rio Oxum, que é o rio que deu origem ao orixá Oxum aqui no Brasil. Aí, se eu fosse fazer esse questionário, aqui eu ia procurar na internet o nome desses lugares que eu gostaria de viajar, certo? E colocar fotos. Então, vamos dizer que Paulo Henrique gostaria... Paulo Henrique é o nosso rico. Vamos dizer que Paulo Henrique gostaria de conhecer uma das ilhas do Caribe. Vamos ver que ele gostaria de conhecer Aruba. Muito bem. Aruba é uma ilha do Caribe. Aí você vai ter que procurar em Aruba quais são os pontos turísticos que tem. O que é que Paulo Henrique iria fazer nesse lugar. Beleza? Continuando. O que esses personagens pretendem fazer nessa viagem? Voltando para o meu exemplo. Eu adoraria conhecer a música dos Yorubás, eu adoraria conhecer o reino dos Yorubás, conhecer os museus, as obras de arte, como eles vivem, como são os rituais dele. Vamos agora para Paulo Henrique, que eu falei que ele ia para Aruba. O que ele pretende fazer? Vamos dizer que Paulo Henrique e Aruba tem um passeio de mergulho incrível, tem águas límpidas. Vamos dizer que ele gostaria de fazer um mergulho para conhecer os corais cheios de peixes coloridos e lindos. Beleza? Quinta questão. Sexta questão. Todos os lugares têm uma comida típica e faz parte de quem viaja conhecer a gastronomia dos lugares visitados. Que pratos ou comidas típicas o seu personagem provará durante essa viagem? Se possível, anexe fotos. Todos os lugares têm uma comida típica. Seu personagem vai para um determinado lugar. Quando a gente viaja, gente, é muito raro a gente viajar e não conhecer a comida do lugar. Que comida típica é essa? Se der, põe uma foto. Por exemplo, eu sei que na Nigéria eles têm dois pratos que eles comem muito. Um se chama arroz jollof e o outro é fufu de inhame. Pronto, se eu fosse para Nigéria eu ia querer comer arroz jollof e fufu de inhame. Esse prato é feito com que ingredientes? Pesquisa aí, gente, vocês vão ter que pesquisar. Procura um lugar no mundo e procura a culinária típica e aí você vai ver como é que é feito esse prato. Se puder anexar videozinhos de como é que faz esse prato, se puder anexar receita, massa, se puder anexar foto, melhor ainda. Quanto mais vocês puderem pesquisar sobre a comida típica desse local, melhor. Então, por exemplo, no meu caso da Nigéria, do que é feito fufu de inhame? De inhame. O que é feito o arroz jollof? O arroz jollof é feito com arroz, com tomate, com especiarias que são temperos, com pimenta, com cebola. É um arroz condimentado. Continuaremos? Seu personagem pretende fazer essa viagem só ou acompanhado? Caso acompanhado, com quem ele viajaria? Aqui, ó. Eu gostaria de viajar para a Nigéria só. Mas se eu fosse acompanhada de alguém, eu iria acompanhada da minha irmã, que também gosta muito da cultura iorubá. Pronto, mas aí é o seu personagem. Paulo Henrique, quando ele for lá para Aruba mergulhar, será que ele vai querer levar a esposa dele fútil? Pra ficar comprando, levando ele pra shopping, comprar? Ou será que ele gostaria de ir sozinho? Ou será que agora, depois da quarentena, eles estão com um relacionamento melhor e talvez ele gostaria de ter uma segunda lua de mel com a esposa em Aruba? Quem sabe? Vamos lá. Nona questão, e a que mais dói. Seu personagem tem condições financeiras de fazer essa viagem? Eu, professora Maíra, não tenho condições financeiras de ir para a Nigéria, infelizmente. E a 10ª e última. E você? Você gostaria de viajar para esse lugar? Por quê? Beleza, gente? 10 perguntinhas, como sempre. Como é que funciona? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é quinta-feira, hoje é dia de 29 de outubro. A gente tem até a quarta-feira, dia 4 de novembro, para botar as respostas no ambiente virtual. Tá bom, gente? Muito obrigada, vejo vocês na quarta-feira. Tchau, tchau!